Boa tarde, bem-vindo à seleção. Vai ser a primeira, Barreto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Daqui a pouquinho o Fernando Praz estará com a gente aqui, ó. A cadeira dele já está reservada aqui, a cadeira cativa, está mostrando o Marcelo Ferreira para a gente aqui, ó. Só que é o seguinte, o assunto Valdívia, né, muito forte ontem no Corinthians, até que às 7h30 da noite, até às 5 da tarde o Corinthians ainda ia tentar ver algum outro jogador para ver se fazia o negócio, mas aí às 7 da noite o presidente Roberto de Andrade deu como encerrada a negociação. Como a informação que eu trouxe ontem no Seleção Sport TV de que o Palmeiras observava o jogador e que se o Corinthians saísse poderia dar negócio, esse é o panorama do momento. O Palmeiras, desde o ano passado, já observava o jogador, mas como o Internacional só quer fazer negócio com troca de jogadores, o elenco do Palmeiras é numeroso, tem vários jogadores, mas os jogadores para negócio que o Palmeiras poderia fazer, jogadores que chegariam para vestir a camisa do Internacional e jogar a Série B, o Palmeiras não tem interesse em liberar. Por exemplo, Rafael Veiga, Keno, são jogadores que estão sempre na equipe titular. E o Palmeiras já tem muitos jogadores nessa posição do Valdívia. O próprio Eduardo Batista ontem dizia, estou bem servido nessa posição. E um dirigente disse o seguinte: posso até contratar, mas onde eu vou colocar esse jogador? Como é que ele vai ter espaço, chance para chegar numa equipe como está azeitada agora do Palmeiras? Então o Palmeiras trabalha com muita calma essa questão do Valdívia, não é um desespero, como por exemplo, sim, o Palmeiras tem interesse num zagueiro e está fechando com o Luan, aguarda os exames médicos do jogador do Vasco para fechar essa negociação, porque precisa, já que o Antônio Carlos está emprestado, o Thiago Martins está lesionado e vira e mexe, evidentemente o Mina está sendo convocado para a seleção colombiana, então a prioridade é um zagueiro que está vindo, que é o Luan do Vasco. Agora a questão do Valdívia, com muita tranquilidade o Palmeiras trata esse negócio e dificilmente deve acontecer, viu, Barreto? Muito bem, não sei não, hein? O Palmeiras vive fechando seu ciclo de contratação e contratando um jogador na semana seguinte, né? E... impressionante isso. O Palmeiras é um time que contrata jogadores jovens e não fica preocupado em botar eles para jogar agora, não. Não é? Não é o padrão do clube? Vai contratando e vai deixando ali, o cara vai entrando na cultura do clube. Vai jogar pouco, né? O Palmeiras até pouquinho era o clube que tinha menos jogadores da sua divisão de base, menos minutagem. Né? No início do ano era 0 minutos, não tinha nenhum jogador da divisão de base que jogou no time principal do Palmeiras, isso recentemente. Então, falta espaço. É matemático. Palmeiras, você começa a botar gente... hoje tem praticamente, daqui a pouco o Palmeiras vai ter praticamente 3 jogadores para cada posição, e dos 3, pelo menos 2 jogadores de um nível muito parecido, de alto nível. Impressionante como é que esse elenco está sendo montado. A qualidade é realmente muito grande. A sorte do Eduardo Batista é que o pessoal está se machucando. Mas, Serginho, o Valdívia, ele é melhor, você acha, mais pelo lado ou atrás do atacante ou como atacante? Onde é que ele gosta mais de jogar? Eu acho mais pro meio. Se botar ele muito aberto... Ele sofre, né? E sobretudo nesse esquema que você tem 2 abertos, aí é complicado. O Valdívia precisa de mais liberdade. Eu acho que o Valdívia também ainda precisa de um trabalho na parte física. Muito. Um jogador que parece que em vários momentos do jogo já deu tudo que tinha, que está exausto. É muito talentoso. Né? Um jogador que tem talento, evidentemente, mas eu não sei o que ele precisa ganhar na parte física. E se é força, também, se vezes, né? Talvez isso, aprender a dosar. Aprender a não dar tudo nisso. O Fernando Praz chegou, André Hernago, a partir de agora, conduz a entrevista. Tudo bem, Barreto? Boa tarde agora sim com o Fernando Praz. Obrigado, Praz, por participar ao vivo aqui no Seleção. Você participou ano passado, boa parte da campanha do título do Brasileirão. Claro, sem querer comparar um time ao outro, um trabalho de um treinador ao outro, mas esse time já está com jeito e cara e jeito de jogar de time que briga para título? Boa tarde. Boa tarde. Um abraço a todos que estão no programa e quem está nos assistindo. É difícil falar, né, cara, porque é um time novo que está se formando, né, apesar de ter aí 2 meses e pouco de trabalho, mas é um time que está se formando. Até mais pela troca de comando, né? Mas eu acho que a gente está num nível bom e a gente tem que descobrir também até onde esse time pode ir, né? A gente não sabe ainda, vamos dizer, qual é o real potencial do Palmeiras, vamos dizer, como equipe, né? Até porque, como eu falei, é um início de trabalho ainda. Mas eu acho que a gente está num nível muito bom e o parâmetro que eu uso são os adversários que a gente tem enfrentado, né? 2 na Libertadores e os adversários do Campeonato Paulista.
O que te chama a atenção nesses 2 meses de trabalho da pré-temporada do Eduardo Batista? Quais são as qualidades que você aponta em relação ao trabalho dele, que agora que está chegando numa reta final, em começo de decisão? É um cara que cobra muita intensidade, né? Que hoje a gente vê aí estudos que o futebol evoluiu muito fisicamente, né? Mas as distâncias percorridas estão sendo praticamente as mesmas, mas com muito mais intensidade. O campo, entre aspas, né, ficou menor, então exige mais velocidade. E é um cara que trabalha diariamente a parte tática, mesmo em trabalhos, vamos dizer, de jogos reduzidos, ou a equipe que não vem jogando, faz praticamente o mesmo trabalho da que está jogando. E isso é interessante porque quando daqui a pouco o jogador precisa entrar e nesse calendário brasileiro não tem tempo de trabalhar, ele está treinando mesmo que na equipe de baixo, mas já sabe as funções, as movimentações e até mesmo as jogadas ensaiadas de bola parada que tem que fazer no time de cima. O Fernando Praz daqui a pouquinho já vai começar o treino 3h30, então vou liberar para os amigos fazerem as perguntas aqui para o Fernando Barreto. Vou fazer aqui a primeira, depois eu passo a bola. O Fernando, você, quando começou a temporada, tinha gente discutindo se você seria titular do Palmeiras pela forma como o Jailson terminou a temporada passada. Agora já tem gente pedindo você na seleção brasileira. Como é que você, com a sua experiência, se comporta diante dessa esquizofrenia do futebol? Mas o futebol é assim, né? O que a gente sempre fala, é quarta e domingo, né? E essa mesma relação que a gente usa para resultados de vitória e derrota, a gente usa para dentro do campo também. A gente vê um jogador que na quarta-feira não serve, daqui a 2 semanas ele está sendo elogiado e às vezes até colocado num pedestal. Então a gente tem que ter muita tranquilidade. E acontece às vezes que os elogios, né, vamos dizer, esses exageros positivos a gente absorve muito bem. E os negativos a gente cria uma barreira. Então por isso o jogador tem que ter tranquilidade, discernimento e cabeça no lugar para saber absorver as críticas e os elogios. E quanto à minha situação, eu sempre falo, desde que eu cheguei aqui no Palmeiras, já faz 5 anos, né? Quase 5 anos, eu não me considero titular, eu tô titular, né? E agora eu tenho que mostrar que sexta-feira eu mereço ser titular, e depois tenho que mostrar que quarta-feira, então é uma luta constante, e ainda mais no momento que a gente atravessa agora, que tem um grupo muito qualificado. Vamos passar para São Paulo? Maíra, Vitão? Praz, quando o Eduardo Batista chegou, também chegaram novas contratações, novos jogadores, e o que muita gente levantou a questão era como administrar um vestiário com tantos jogadores e tantos jogadores bons que obviamente brigam por posição. Temos apenas 11 que entram em campo, mas outros que querem entrar, e todo mundo questionava como é que o Eduardo vai administrar isso, não deixar um insatisfeito, um jogador que acaba jogando menos, que esperava ser titular. Como que tem sido esse trabalho? Você que pode falar muito melhor aí de dentro do vestiário, tem sido bem trabalhado, tem sido bem feito? O clima nesse aspecto é tranquilo? O clima aqui é muito bom. E, cara, é difícil falar, né? Mas é o que o Eduardo sempre falou. Ele vai procurar ser o mais justo possível. E muitas vezes para alguns vai ser justo, para outros não. Vai errar, vai acertar. Isso é normal. Mas ele sempre joga com muita franqueza, muita clareza, muito transparente. Eu acho que isso mostra para o jogador, né, que ele tá sendo tratado igualmente, que ele vai ter oportunidade. Isso o Eduardo sempre deixou claro, que todo mundo vai ter oportunidade. Então o jogador tem que se escalar ali dentro. E como eu falei, o treinador, ele mesmo fala que procura ser o mais justo e pode errar e acertar. O importante é que ele passe essa tranquilidade e essa transparência que ele vem passando. Vamos aqui no nosso estúdio agora. O Vitão já tomou a palavra lá, vai lá. Praz, você foi campeão da Copa do Brasil, o Santos tinha um ligeiro favoritismo e ganharam um brasileiro que não vinha há 22 anos. Era uma pressão diferente de reverter um favoritismo de falta de título. Esse ano vocês são favoritos para grande parte da crítica, a torcida está muito confiante e é o time a ser batido. O que é mais difícil lidar com essa cobrança de ser o time a ser batido, que o segundo lugar é pouco, ou do tempo que não conquista e da desconfiança porque não ganha muito tempo? Olha, são situações bem diferentes, né? E aí cabe ao grupo, ao clube conseguir trabalhar isso da melhor forma. O Santos, acho que tu falou que era um pouco favorito pelas opiniões gerais. O Santos era muito favorito, né?
Tinha gente até dizendo que o Santos ia passar por cima do Palmeiras na decisão, por causa dos momentos dos dois times, né? E não foi isso que aconteceu, foram 2 jogos muito equilibrados, muito parecidos, o Santos bem superior na Vila e a gente, na minha opinião, bem superior aqui no Allianz. E agora a gente tá numa situação diferente, né? Tá todo mundo dizendo que a gente é muito favorito. Cara, nas duas tu tem que saber trabalhar. Na situação quando tá por baixo, isso te motiva, te dá um ânimo a mais para provar, né? E o futebol é uma constante provação. E a segunda, de ser favorito, de ser considerado favorito, te eleva a tua moral, né? Então, a única coisa que tu tem é que cuidar para não acreditar em tudo que falam também. E como eu falei, ter aquela avaliação com bastante discernimento de saber que tu tem um grupo bom, que as pessoas te colocam como favorito, mas que na realidade o futebol se decide ali dentro de campo. E a gente viu, tem N exemplos de equipes, e até a gente mesmo. Esse ano a gente perdeu alguns jogos em que a gente era considerado favorito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas eu prefiro logicamente a situação de ser considerado pela mídia ou pela torcida como favorito. Ô Barreto, vou ter que liberar o Fernando Praz aqui, porque senão ele vai pagar a multa aqui, porque o Eduardo Batista, o pessoal já está chegando pro treinamento. Pode ser? Eu vou liberar o Praz então? Pode ser, Barreto? Claro que não só pode, como deve. Ou você pode pagar a multa. Vou liberar ele aqui e só agradecendo, Praz, você está muito identificado, você falou em 5 anos de clube, né? Não estou querendo te aposentar, pelo amor de Deus, você tem bala para queimar. Mas a tua ideia é se aposentar, é parar aqui no Palmeiras? A minha ideia né? Mas vamos ver qual é a ideia do clube também, e o momento, né? Mas eu não tenho motivo, né, nenhum para hoje querer ser do Palmeiras, muito pelo contrário. Eu sempre falo, eu ruí o osso, né? Agora que tá no filé, eu quero aproveitar também. Tá certo, Praz. Brigadão aqui, ó. Só para não falar que eu tô sendo chato aqui, mas ó, já tá até de luva aqui, ó. O Praz já tá prontinho aqui para ir pro treinamento aqui, de chuteira, luva, prontinho para trabalhar. O Palmeiras joga no Pacaembu, Paulistão, quartas de final, mais de 20 mil vendidos, viu, Barreto? Ok, André Hernan, muito obrigado então. Obrigado aí ao Fernando Praz, principalmente pela participação no Seleção Sport TV de hoje. Um abraço para os dois, bom treino pro Praz. Vamos seguir aqui com o Seleção Sport TV de hoje. A gente ainda tem um tempinho para falar do Palmeiras, né? O que me chama a atenção é que no Brasil parece que funciona muito mais a outra alternativa que ele jogou ali. A de não ser favorito e aquela coisa, vamos provar para todo mundo. Parece que o brasileiro compra mais essa história. Ser favorito aqui parece que incomoda. É mais difícil, na verdade. Eu acho, assim, até discordo do Praz, ia falar com ele, mas não tivemos tempo. Eu acho muito mais difícil você... E a história acho que mostra isso. Eu vejo muito, por exemplo, em Olimpíadas, os times que chegam como favoritos têm a dificuldade em confirmar o favoritismo. Porque para trabalhar isso, né, Juninho? Eu acho que é mais complicado, eu sigo um pouco. É bem difícil no Brasil porque o favoritismo significa obrigação. É esse o problema. O favorito ele é obrigado a vencer. Muito mais que obrigação. Favoritismo no Brasil significa vitória. Até pra gente. Parece que você já ganhou o jogo. A gente aqui fala assim, olha, o time tal é favorito. Ganha aí, olha aí, ele não ganhou, mas é favorito. Não quer dizer que obrigatoriamente ele vai ganhar o jogo. Os títulos mundiais mostram isso, nosso, né? Sim. Acho que de 5 aí, 3 tivemos problemas, saímos desacreditados e quando saímos favoritos, eu acho que a nossa atuação foi bem mais fraca. Mas o time pode jogar como favorito, mas demora muito. É quando você tem um time que joga junto há 2, 3 anos, que muda 2, 3 peças. É o caso do Barcelona, é o caso de planejamento. Você pode sim se tornar um favorito a cada partida que você jogue, mas isso não significa que você vai vencer todas. E eu acho que teve o seguinte, né? Eu acho que teve um jogo muito importante nessa temporada para o Palmeiras para tratar essa questão do favoritismo, que foi o jogo contra o Corinthians, né? O Palmeiras chegou favorito para jogar contra o Corinthians em Itaquera e o Palmeiras foi mal, né? O Corinthians foi melhor no primeiro tempo com 11 e se defendeu bem no segundo tempo com 10 e ganhou o jogo, o Corinthians do Palmeiras com 10 desde o primeiro tempo. Eu acho que esse jogo é um jogo importante para o Palmeiras para trabalhar vestiário, né? Olha aí, moçada, vocês estão vendo, né? Não basta, é a história do 100%, né? Não basta você serem os melhores. Tem que ter algo a mais, coisa e tal, e hoje não teve, né? Então eu acho que esse jogo talvez tenha mudado a temporada do Palmeiras. Hora do intervalo no Seleção Sport TV, voltamos já. Não parava de cantar, com muita dignidade, as suas glórias.
acontecer.